Antes de ser a mulher mais seguida do país em 2021, antes de ser capa de revista, embaixadora de marcas e símbolo de resistência feminina, ela era só a moça que falava diferente. A nordestina que muita gente zombava, a paraibana que o Brasil inteiro tentou calar, mas que aprendeu a transformar o silêncio em grito. Juliette não venceu só um reality. Ela venceu um país inteiro que sempre olhou torto para quem tem sotaque carregado e coragem de falar o que pensa. E talvez seja exatamente por isso que ninguém conseguiu parar ela. Porque enquanto milhões de brasileiros assistiam BBB como entretenimento, Juliette estava vivendo a maior prova de fogo da vida dela. Cada câmera ligada era um julgamento. Cada conversa cortada era uma oportunidade perdida. E cada não que ela ouvia era combustível para mostrar que o sim estava chegando. Você já parou para pensar? Quantas pessoas extraordinárias a gente perde de vista, só porque elas não se encaixam no padrão que a sociedade criou? Quantos talentos são desperdiçados, porque alguém decide que aquela voz não serve? Essa não é só a história da Juliette. É a história de toda pessoa que já foi desacreditada, mas nunca deixou de sonhar. É a história de quem ouviu "você não tem perfil" e mesmo assim continuou tentando. É a história de quem transformou a rejeição em combustível. Fica até o final, porque talvez, sem perceber, você também esteja carregando uma voz que precisa ser ouvida. Juliette Freire nasceu em Campina Grande, no interior da Paraíba. Filha de uma cabeleireira e de um mecânico, cresceu em uma casa simples, onde a luta era diária. Sua infância foi marcada por obstáculos que pareciam intransponíveis. Perdeu uma irmã ainda muito jovem, enfrentou dificuldades financeiras e passou boa parte da vida ouvindo que precisava diminuir seu jeito para ser aceita. Mas deixa eu te contar algo que poucos sabem. Juliette sempre foi diferente, não no sentido de estranha, mas no sentido de não se conformar. Enquanto outras meninas da idade dela brincavam de boneca, ela sonhava em ser advogada. Enquanto alguns colegas de escola achavam que ela falava demais, ela já sabia que sua voz seria sua maior arma. A mãe dela, Fátima, conta que desde pequena Juliette tinha essa energia. Essa coisa de não aceitar injustiça. Se via alguém sendo maltratado na escola, ela intervinha. Se achava que alguma regra era injusta, ela questionava. E isso, numa sociedade que ensina meninas a serem quietinhas, não era visto com bons olhos. Mas mesmo com dor, Juliette tinha algo que ninguém conseguia tirar dela: a crença inabalável de que tinha valor. Ela estudou, trabalhou duro, virou maquiadora, advogada, e mesmo com os nãos, continuava subindo. Porque sabe o que acontece quando você cresce ouvindo "você é demais"? Você tem duas opções: ou você se diminui para caber no espaço que os outros criaram para você, ou você decide criar seu próprio espaço. E Juliette escolheu a segunda. Ela trabalhava de dia como maquiadora, estudava direito à noite e ainda encontrava tempo para ajudar a família. Porque quem nasce lutando, aprende cedo que desistir nunca é uma opção. E quem cresce sendo subestimado, desenvolve uma força que ninguém espera. Quando entrou no Big Brother Brasil em 2021, Juliette não era a favorita. Na verdade, muita gente achava que ela sairia nas primeiras semanas. O Brasil ainda não estava pronto para ela. Ou melhor, achava que não estava. Nos primeiros dias, ela foi exatamente o que sempre foi: autêntica. Falava o que pensava, defendia quem precisava. E isso, num jogo onde a estratégia é fingir ser quem você não é, parecia ingenuidade. Ela foi excluída, isolada, julgada por colegas de confinamento, e tudo isso diante do olhar do Brasil inteiro. Teve noites em que ela chorava no banheiro, achando que tinha feito algo errado, questionando se realmente deveria estar ali. E sabe o que é mais cruel? Ela não estava errando. Ela estava sendo ela mesma, num mundo que pune quem é verdadeiro. Mas o que ninguém esperava é que, em vez de se apagar, ela começaria a brilhar. Porque a autenticidade, mesmo quando dói, é magnética. Do outro lado da tela,
Milhões de brasileiros começaram a ver algo que reconheciam. Viram a menina que foi excluída na escola. Viram a mulher que foi calada no trabalho. Viram a nordestina que foi diminuída por causa do sotaque. Viram a si mesmos. E aí aconteceu algo lindo. Juliette virou espelho para milhões de mulheres que já tinham sido silenciadas. A cada lágrima que ela segurava, milhares de pessoas choravam com ela. E a cada injustiça que sofria, a internet respondia com um mar de apoio. O movimento Maritim Juliette não foi criado por marqueteiros. Foi criado por gente que se reconhecia na dor dela. Por gente que entendia o que é ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Por gente que sabia o que é ter que provar, todo dia, que merece estar ali. O Brasil não escolheu uma campeã. Escolheu uma representante. E o mundo viu isso em tempo real. Cada paredão que ela enfrentava era como se todo mundo que já foi subestimado estivesse ali com ela. E quando ela sobreviveu, semana após semana, não era só ela que estava vencendo. Era todo mundo que já ouviu "Você não consegue". Quando saiu do programa, Juliette não só ganhou o prêmio, ela ganhou um país inteiro. 30 milhões de seguidores em poucos meses. Contratos com grandes marcas, convites para palcos que antes pareciam inalcançáveis. Capa de revista, participação em programas. Tudo o que uma carreira de anos não tinha conseguido entregar aconteceu em questão de meses. Mas o mais curioso, ela nunca deixou de ser quem era. Continuou falando oxente, vice. Continuou vestindo suas raízes como coroa. E essa talvez seja a maior revolução que ela causou. Mostrar que sucesso não precisa vir com disfarce. Que ser grande não exige deixar de ser real. Porque pense comigo, quantas vezes você já foi aconselhado a disfarçar sua origem? A suavizar seu sotaque? A moderar sua personalidade? Como se ser você mesmo fosse um obstáculo ao invés de um diferencial? Juliette provou que é exatamente o contrário. Que o que te torna diferente é o que te torna insubstituível. Que o que alguns chamam de defeito pode ser seu maior talento. E isso mudou tudo. De repente, ser nordestina virou motivo de orgulho. Falar com sotaque carregado virou marca registrada. Ser autêntica virou tendência. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E foi exatamente isso que Juliette fez. Ela não se transformou em outra pessoa. Ela apenas revelou para o mundo inteiro a mulher que sempre foi. E o mundo finalmente estava pronto para recebê-la. Mas aqui fica a pergunta: e você? Você está sendo quem realmente é? Ou você ainda está tentando se encaixar no molde que criaram para você? Porque se tem uma coisa que a história da Juliette ensina, é que o mundo não precisa de mais uma cópia. O mundo precisa do original, que é você. Hoje, Juliette é cantora, apresentadora, símbolo de resistência, orgulho do Nordeste e inspiração para uma nova geração. Mas o mais bonito é que tudo isso nasceu do que muitos consideravam fraqueza. O jeito de falar, o jeito de sentir, o jeito de não se calar. Ela lançou música e foi para o topo das paradas. Virou apresentadora e trouxe sua personalidade para o formato. Virou empresária e criou produtos que representam sua essência. E cada conquista dela é uma porta que se abre para outras pessoas como ela. Porque o sucesso da Juliette não é só individual, é coletivo. Cada vez que ela sobe num palco, ela leva consigo todas as meninas que foram chamadas de demais. Cada vez que ela fala num microfone, ela empresta a voz para quem ainda não encontrou a sua. E sabe o que é mais lindo? Ela não esqueceu de onde veio, não mudou o CEP do coração. Continua falando da família, dos amigos, da Paraíba, como se fosse ontem que estava lá. Porque a verdadeira grandeza não está em esquecer sua origem, está em honrá-la. Não está em se afastar de quem você foi, está em se orgulhar de quem você se tornou, sem deixar de ser. E talvez você também tenha algo que vive tentando esconder. Talvez você já tenha tentado se ajustar, se encaixar, ser mais aceitável. Mas deixa eu te contar um segredo. O que você esconde
pode ser exatamente o que o mundo mais precisa ver. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Sua luta pode ser a força que alguém estava procurando. Sua voz pode ser a resposta que alguém estava esperando. Juliette venceu por não ter medo de ser Juliette. E isso é mais revolucionário do que parece. Porque num mundo cheio de cópias, ser original é um ato de coragem. Num mundo que pune a diferença, ser autêntico é um ato de resistência. Se você já se sentiu invisível, se já teve que se calar para não incomodar, ou se já duvidaram da sua força só por você ser quem é, comenta aqui. Minha voz também merece ser ouvida. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma o que é rejeitado em motivo de orgulho. A gente transforma o que é considerado defeito em diferencial. A gente transforma o que é visto como fraqueza em força. E já te aviso, quem não se inscrever vai passar 2025 inteiro tentando se encaixar onde nunca deveria estar. Vai perder tempo querendo ser aceito, ao invés de ser respeitado. Vai desperdiçar energia tentando agradar, ao invés de impressionar, porque no final das contas, a história da Juliette é a prova de que o que te torna diferente é o que te torna especial. O que te faz único é o que te faz necessário. E o que alguns chamam de impossível pode ser só o começo da sua história. Então comenta aí, qual é a sua diferença que você ainda está escondendo? Qual é a sua voz que ainda precisa ser ouvida? Porque talvez seja exatamente isso que o mundo está esperando.